Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Estamos no nosso quarto episódio da série Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E nossa série está sendo baseada, claro, nas Escrituras e também no livro Ame a Sua Igreja, 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local, do autor Tony Merida. Então, é interessante até os irmãos, se puderem, adquirir esse livro e assim também ganhar mais conhecimento a respeito dessa série e da palavra de Deus. E lembrando também, irmãos, que essa série de mensagens é um meio na qual nós celebramos o 4º aniversário da nossa Igreja Batista Consumado aqui na região de Mauá. Então, meu desejo e oração é que esses 2 meses aqui de ensino e celebração sejam de muita edificação para as nossas vidas. Seja de muito conhecimento, de crescimento espiritual e de comunhão entre os irmãos. E uma surpresa para o último dia, né, pastor? Já foi avisado, né? A chácara? Já foi avisado. No último dia vai ter uma festa, festona, hein? Vamos todo mundo entrar na carne aí, no churrasco. Mas amém. Seguindo então aqui os capítulos do livro, nós já falamos sobre pertencer no primeiro dia, no segundo dia acolher e no terceiro dia congregar. E hoje, dando continuidade, vamos falar aqui sobre cuidar. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Oro a Ti nesta manhã, lhe pedindo, Senhor, a Tua graça para falar com o Seu povo, através da Sua palavra. Que essa pregação possa trazer mudança e transformação em nossa maneira de viver. Que possamos compreender as intenções e razões da Sua mensagem, Senhor, em nossas vidas. Assim, ó Deus, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Em 2016, viralizou um vídeo de 2 irmãos, Davi e Dedé. Provavelmente você já viu esse vídeo, se você não viu, está disponível na internet. E quando eles eram crianças ainda, eles foram para a escola. E na ocasião ali do vídeo, era o primeiro dia na escola do irmão mais novo, do Dedé. E ele estava ali na escola em prantos, chorando muito, sem parar, pedindo a sua mãe, pedindo o seu pai. E até aí tudo bem, né? Uma criança, primeiro dia de escola, longe dos pais. É normal isso acontecer. É comum isso acontecer. Mas o que viralizou no vídeo foi a atitude do irmão mais velho. Foi a atitude de Davi, cuidando do seu irmão mais novo. O Davi foi até o seu irmão, e é tão bonitinho no vídeo que ele segura assim as bochechinhas do irmão. Fala, calma, não chora. Olha, a mamãe já falou que você já é homem, não chora. E ele continuando chorando. Aí ele falou, para de chorar, não chora, a mamãe vai vir buscar. Aí ele deu uma respirada. Aí ele continua, vai vir buscar quando for horário de buscar. Ai, começou a chorar. Ele usou ali todos os seus argumentos para acalmar seu irmão, demonstrando ali todo, um cuidado, um carinho que o irmão tem para com o outro irmão. E é bonito de ver, né, irmãos, esse cuidado entre irmãos. Porém, nessa vida você pode ter colegas, você pode ter grandes amizades com algumas pessoas, porém um grupo de pessoas na qual você tem o maior vínculo será a sua família. E com certeza, para os pais ver ali os filhos brincando um com o outro, saber que os filhos podem contar um com o outro,
É maravilhoso ver os filhos juntos, dividindo brinquedos, sem briga, jogando videogame ali, sem provocação, sem controle, voando na cabeça do outro. É uma alegria sem tamanho. Porém, nem sempre é assim. Na família tem amor, mas também tem desavenças. Quem nunca brigou com seu irmão porque perdeu no videogame? Ou por ter pegado a sua roupa sem pedir? Ou por ter gorfado no seu rosto, igual aconteceu esses dias lá em casa com o Mateus e o Luca? Ou por qualquer outro motivo que te deixou machucado? O interessante, irmãos, é que por mais que seu irmão, seu pai ou sua mãe te machucam de alguma forma, você vai querer vê-los bem. Você verá neles segurança, você sentirá a falta deles, porque isso é família. E família tem dessas coisas, as mesmas pessoas que te machucam são as mesmas pessoas que você ama estar junto, que você se sente seguro. Isso pode acontecer em todas as famílias, seja essa família de sangue ou não. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acham que nós aqui, Batista Consumado, somos uma família, sim ou não? Quem discorda, levanta a mão, vai. Todos concordam. Então nós somos uma família. E neste caso, é necessário viver como família. Nós podemos pensar, bom, vou para a igreja porque lá é um lugar familiar, um lugar onde não tem nada de errado, lá é um lugar diferente, lá as pessoas são boas, fazem coisas boas. Porém, irmãos, a igreja é formada por pessoas que são pecadores, arrependidos, pessoas que erram. Vivemos aqui como irmãos, e mesmo assim, este é um lugar onde nós corremos o risco de sermos machucados também. E isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde, mas aqui também deve ser o lugar onde nos sentimos cuidados, porque nós somos falhos. Porém, o nosso inimigo não é a pessoa que está do seu lado, não é o seu irmão, não é a sua irmã, porque somos uma família, e como família, nosso dever é encorajar uns aos outros. Isso não pode ser somente um discurso, mas deve ser uma ação. Portanto, o objetivo então desta mensagem, deste sermão, é mostrar que a igreja não é um ponto de encontro de amigos. A igreja não é um clube, a igreja não é só mais um lugar divertido para ir nos domingos pela manhã. Igreja não é somente um lugar de família, mas igreja é a família. A igreja é o lugar onde cuidamos uns dos outros, independente do que possa acontecer, porque fomos criados e salvos para isso, para cuidar uns dos outros. Portanto, irmãos, com esse entendimento de que somos família e que precisamos cuidar uns dos outros, refletiremos sobre 3 cuidados fundamentais de uma vida pelo Espírito que fomos chamados a fazer. Então, 3 coisas que nós vamos refletir aqui. Primeiro, cuidar um do outro. Segundo, cuidar de si mesmo. Terceiro, cuidar do que Deus nos confiou. Cuidar do outro, cuidar de si e cuidar do que Deus nos confiou. Então, para isso eu quero que vocês abram comigo, ou ligam as vossas Bíblias no celular, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, vamos ler o versículo 1 ao 10. Gálatas 6, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler na versão A21, eu não sei se é a mesma que vocês têm em mãos. Diz assim, 6, do 1 ao 10. Versículo 1. Irmãos,
se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejais tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém pensar ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie o seu próprio procedimento e, então, terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. Versículo 6. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Irmãos, a carta de Gálatas, na qual Paulo ele escreve, além de ser uma resposta à falsa doutrina, é também um lembrete do evangelho da graça de Cristo e do chamado para viver como uma vida, como uma família comprometida com o bem do próximo. Na carta, Paulo defende o evangelho da graça contra a mensagem legalista dos judaizantes da época, que aceitavam que as obras da lei serviam como uma condição para a salvação. Ou seja, a mensagem legalista deles estava em acrescentar justiça pessoal à justiça de Deus para a sua salvação. Então, neste caso, a salvação por méritos e não exclusivamente por graça. Ou seja, uma pessoa não é justificada por cumprir toda a lei, até porque ninguém pode obedecer a lei em sua totalidade. Somente uma única pessoa fez isso e foi Jesus Cristo. Mas nós somos justificados e salvos somente por meio da fé em Cristo Jesus. Olha o que o próprio apóstolo diz em Gálatas 2, o versículo 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Os judaizantes, então, eles acreditavam que era pecado abandonar a lei de Moisés. Enquanto isso, o que Paulo ensina era justamente ao contrário. Abandonar a lei não é pecado, porque Cristo, irmãos, morreu sobre o juízo da lei contra o pecado. Isso significa que todo aquele que crê em Jesus Cristo para a salvação, morreram também com Jesus, num sentido de que Deus considera a morte de Cristo a nossa morte também. Ou seja, se uma pessoa acredita que será justificada por seus rituais de atos moralistas, é como se a morte de Cristo fosse em vão para essa pessoa, não valesse de nada, porque para eu ser salvo eu preciso fazer tal coisa. Ou seja, a morte de Cristo não garante nada. Porém, quem morreu com Cristo não está sob a obrigação de guardar a lei. Da mesma forma, quem ressuscitou com Cristo, quem ressuscitou em Cristo terá uma nova vida de justiça, através da graça. Então, neste caso, a lei revela a incapacidade humana de se tornar justo por seus próprios esforços. Então, aquela ideia de que você precisa pagar o preço para você ser salvo, é furada.
aquela ideia de que você precisa subir ao monte, que você precisa fazer qualquer outra coisa para você alcançar a salvação, é antibíblico. É contra isso que Paulo está ensinando. Portanto, então, a advertência deste capítulo é contra uma vida em libertinagem. Ou seja, estar isento da lei também não é uma licença para sair pecando, fazendo coisas erradas. Muito pelo contrário, o crente deve ter uma vida em harmonia com o Espírito Santo, com responsabilidade. E neste caso, a responsabilidade de cuidar um dos outros, de cuidar dos irmãos na fé. A vida do corpo de Cristo, a vida da igreja, não é vivida de forma isolada. Como o pastor já bem pregou aqui, na outra pregação, sobre os desigrejados. A vida do corpo de Cristo não é isolada, mas em comunidade, com responsabilidade uns pelos outros. E aqui está a compreensão, então, do sermão de hoje. Se somos família, como nós declaramos que somos, precisamos, então, agir como família e cuidar uns dos outros, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Cristo seja exaltado, não por um ato legalista de boas obras, mas porque nós somos salvos em Cristo e por isso nós cumprimos a obra de Cristo, que é cuidar um dos outros. Então, nós não cuidamos para ser salvos, mas nós cuidamos porque somos salvos. Diferente do que muitos ensinam, que você precisa fazer tal coisa para alcançar a salvação. Então, nós devemos cuidar dos nossos irmãos por amor a Cristo, por amor à obra que Cristo fez por nós na cruz. Então, neste caso, o primeiro cuidado fundamental de uma vida no Espírito em que somos chamados é cuidar um do outro. Do versículo 1 ao 3, nos mostra, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo para que não sejais tentado também. Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Irmãos, Paulo fala aqui sobre vós que sois espirituais. E o que seria isso, vós que sois espirituais? Será que é aquela pessoa que está 24 horas em oração? Será que aquela pessoa que faz aqueles propósitos malucos? De não sei quantos dias sem comer no monte, de queimar não sei o que no monte, de tantas outras coisas. Essas pessoas são as mais espirituais, porque elas fazem coisas absurdas, e nós simplesmente temos uma vida diligente, em oração, com a igreja local, em comunhão com o corpo de Cristo. Esses que Paulo fala, irmãos, são aqueles que se esforçam verdadeiramente para viver na fé cristã, que fazem boas obras não para conquistar algo de Deus, mas porque já foram alcançados por Deus. O apóstolo exorta a uma vida, então, de cuidado mútuo. Olha o que diz o próprio apóstolo, voltando um pouco, no capítulo 5, versículo 13 ao 14. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade como um pretexto para a carne. Antes sedes servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. E este cuidado não é apenas um ato de solidariedade, mas um reflexo do que Cristo fez na cruz, que é o amor e o cuidado dele por nós. O cuidado com o outro é como uma marca da família cristã. Porque é contraditório, irmãos, dizer que eu sou cristão e não cuidar de ninguém. Ou seja, é uma marca do crente. Cuidar das pessoas,
Cuidar do próximo, cuidar um dos outros é a nossa marca. Se você diz ser cristão, precisamos agir, então, cuidando um dos outros. E neste caso, a liberdade que todo crente tem por meio de Cristo deve ser para cuidar em amor, para a glória de Deus. Então, talvez você pode me perguntar, como fazer isso, Ronaldo? Como cuidar? E Paulo aqui nesses versículos, ele diz, primeiro, tenha uma vida no Espírito. Restaura as pessoas, mas não com arrogância, com humildade, com amor. Seja resistente ao pecado. E por último, carregue o fardo um dos outros. Uma vida, irmãos, pelo Espírito Santo, não é necessariamente, como vou falar particularmente por mim, eu fui ensinado na minha juventude, que seria encontros poderosos. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. É você passar a noite inteira numa vigília. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma vida pelo Espírito Santo não é necessariamente uma vida na qual você vê muitos milagres, na qual você vai para o culto e você pula, e você grita, e você rodopia, e você imita leão, e por aí vai. E as coisas que vão aparecendo é infinitas, que nós vemos. Muito menos ter experiências místicas, mas uma vida pelo Espírito é uma vida fiel, não ao pastor, é uma vida fiel, não a mim, mas é uma vida fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vivendo em alegria da devoção a Cristo, e amando e cuidando uns dos outros. Porque o que adianta passar uma noite inteira numa vigília pulando, gritando, sapateando, e na hora de cuidar não cuida, e na hora de amar não ama? Então, Cristo nos chama a ser fiel ao verdadeiro Evangelho, que é ter a alegria de estar em comunhão com os irmãos, que é ter a alegria de cuidar, de tratar das feridas, de estar junto com os irmãos. Quando alguém, então, cai em pecado, a nossa missão é cuidar. A nossa missão, como diz Paulo, é restaurar e ajudar em amor. A restauração que Paulo fala é um ato de cuidado espiritual. Jesus nos deu este exemplo, estendendo graça àqueles que são seus, salvando perdidos dos seus pecados. A ideia da restauração é a mesma de um médico que coloca um osso deslocado no lugar. Pode causar uma dor, mas é uma dor restauradora. É uma dor que está voltando tudo para o lugar. Então devemos confrontar, mesmo que seja doloroso, mas esse confrontar em amor, não para destruir, não para apontar, não para ver, não para mostrar para o irmão que eu sou melhor que você, então eu vou te exortar aqui, eu vou restaurar a sua vida, eu estou numa posição acima de você. Não é esse o sentido. O sentido que Paulo fala é em humildade. Então devemos confrontar sim, mesmo que seja doloroso, porém esse confronto deve ser com o objetivo de causar transformação na vida, no coração daquela pessoa. Transformação, não destruição. Porque muitas das vezes, quando somos confrontados, mais nos destrói do que nos confronta para nosso crescimento. Então a ideia aqui do confronto, da restauração, é para ver essa pessoa bem, para ver essa pessoa feliz, para ver essa pessoa glorificando ao Senhor. E quando ela fala aqui de carregar o fardo uns dos outros, é o chamado de Deus para ser suporte, então, tanto emocional, material e prático na vida um dos outros. Isso é ser família, isso é ser igreja, isso é cuidar um dos outros. E quando cuidamos do próximo,
estamos então demonstrando o amor de Cristo que teve por nós de uma forma tangível na cruz. O nosso objetivo não é então condenar as pessoas, mas ajudar as pessoas a reencontrar o caminho que é Cristo, com cuidado e com amor, cuidando uns dos outros. Para isso, então, irmãos, devemos agir com humildade, reconhecendo que todos nós somos vulneráveis. Ninguém está acima do erro. O orgulho te levará para distante do cuidado mútuo. O orgulho te levará para distante da família, da fé. Portanto, irmãos, esteja preparado para restaurar uns aos outros. Não fique esperando, né? Eu sei que fulano está precisando de uma ajuda, eu sei que está precisando de um cuidado, mas eu vou esperar a irmãzinha lá, porque ela sempre faz. Vou esperar ela aí. Eu vou esperar o pastor, porque é o pastor, né? O pastor tem que ir. Então, esteja preparado para isso. Não fique esperando outros membros ir atrás daqueles que estão afastados, daqueles que estão precisando de ajuda, daqueles que estão precisando do cuidado da igreja local, mas que nós possamos tomar a atitude, por mais que seja difícil, e ir e tratar e cuidar dessas pessoas. Ou talvez nós podemos pensar, bom, sei que fulano está ruim, sei que fulano não está bem, está precisando de cuidado, mas deixa que o tempo resolve. Deixa, daqui a pouco ele volta de novo aí para a igreja e está com a gente. Ou seja, irmãos, vamos agir. Nós somos igreja para agir, vamos atrás, vamos cuidar. Não seja um crente, então, também tem daqueles que é fechado, melindroso, murmurador, que muitas das vezes sai falando mal da igreja, dos irmãos, porque não recebeu nenhuma ajuda, mas também nunca permitiu que ninguém o ajudasse. Então permita que os outros irmãos conheçam os seus fardos, conheçam as suas dores, conheçam as suas dificuldades, porque assim nós conseguimos ajudar uns aos outros, porque assim vamos ter mais munição, podemos dizer assim, para poder trabalhar e ajudar uns aos outros. E se outra pessoa está cuidando de você, e essa pessoa não é o pastor, não fique triste por isso. Eu queria tanto que o pastor, porque ele é o pastor. Não fique triste por isso. Isso é um sinal, irmãos, de que a igreja está entendendo o cuidado mútuo. Isso é para a gente glorificar, porque a igreja não está jogando tudo nos braços do pastor que ele resolve. A igreja está tomando a ação, porque isso é ser igreja. Ela compreendeu a necessidade do cuidado um dos outros. Então, para a gente poder refletir nessa primeira parte, eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos. Como você e eu tem lidado com aqueles que erram contra você ao nosso redor? Como você tem lidado quando as pessoas erram com você? Sua atitude tem refletido humildade ou arrogância? Você tem olhado ao seu redor para identificar se tem pessoas que estão sobrecarregadas, precisando de ajuda? Então são coisas que a gente precisa pensar como igreja, porque talvez o fardo do irmão está muito pesado, e nós como igreja precisamos ajudar a carregar o fardo. O autor do livro, texto nosso, o Tony Merida, ele cita um amigo dele, que todo domingo ele faz um planejamento da semana. Eu achei interessante isso, que dentro do planejamento da semana, ele inclui surpreender pessoas com um ato de bondade. Interessante, né? Ele planeja a semana e dentro desse planejamento ele vai escolher algumas pessoas para fazer alguma surpresa de alguma bondade. Isso é uma boa ideia para nós. Isso é uma boa ideia para nós colocarmos em prática. Então partimos aqui para o segundo cuidado fundamental de uma vida no Espírito,
e que somos chamados é cuidar de si mesmo. O versículo 4 e o versículo 5 diz: mas cada um avalie o seu próprio procedimento e, então, terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Versículo 5: porque cada um carregará o seu próprio fardo. E a pergunta que eu faço: como você tem cuidado de si? Como você tem cuidado de si? Paulo, ele responde que não devemos se comparar com outra pessoa. Simples assim. Você cuida de si quando faz o que precisa fazer, independente se a outra pessoa faz ou deixa de fazer. Você cuida de si quando você faz o que precisa fazer para que no final o nome de Cristo seja glorificado. A ideia de Paulo aqui é a mesma do primeiro ponto, justamente quebrar com o legalismo e o moralismo que rondava a igreja, levando as pessoas a se acharem superiores aos outros por fazer isso ou aquilo. Biblicamente, o cuidado um dos outros deve ser sem comparação com as outras pessoas. Fazer por amor a Cristo. Porque o que se compara, automaticamente está dando alimento ou brecha para o orgulho no seu coração. O orgulho nos leva a ter uma vida miserável, ou seja, nunca seremos alegres de verdade, porque sempre vamos ter que satisfazer o nosso ego de acordo com a comparação do que o nosso irmão está fazendo ou não. Portanto, se Cristo for o nosso padrão, teremos uma vida examinada sob os olhares de Deus, sendo aprovado por Deus, não por homens. Paulo também diz sobre carregar o próprio fardo, e neste caso aqui, você pode se perguntar, mas Ronaldo, ele está se contradizendo aqui, porque ele disse levar o fardo uns dos outros, e agora está dizendo carregar o seu próprio fardo. A ideia aqui, irmãos, é que são duas responsabilidades que nós temos como igreja. Tanto ajudar mutuamente, como também cuidar de si mesmo. Até porque cada um responderá a Deus individualmente sobre a sua conduta. Paulo, então, ele equilibra o cuidado mútuo com a responsabilidade individual e a responsabilidade no coletivo. E essa individual é uma responsabilidade que não pode ser transferível. É uma responsabilidade que é sua com Deus. Romanos 14, 12 nos diz: assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por mais que o pastor queira ajudar, por mais que os irmãos queiram ajudar, é uma responsabilidade, um fardo na qual cada um de nós temos que carregar. Ou seja, você precisa cuidar de si, vivendo o dia, porque nós vivemos, irmãos, dias tão corridos, vivemos dias de correrias, na qual a gente marca um compromisso, está agendado, está lá na agenda, e mesmo assim não consegue comparecer, não consegue ir, porque está tão corrido que a gente não consegue cuidar nem mesmo dos nossos compromissos. A advertência então de Paulo cabe a nós. Você precisa carregar o seu fardo. Isso significa cuidar do corpo, cuidar da mente, do espírito, são atitudes que cabem a você. Por exemplo, você tem uma opção. Hoje à noite, você tem uma opção. Vou pedir um hambúrguer suculento, cheio de caloria, ou fazer aquele omelete mais saudável, para cuidar do meu corpo. Aí ficou difícil, né, Ronaldo? Aí você tem aquela opção. Bom, vou ler a Bíblia, vou orar, ou vou ficar nas redes sociais. Você tem a opção. Vou ouvir umas músicas, podcast, que edifica a minha mente e o coração, ou ficar lá 2 horas ouvindo uma live dos 7 segredos de como desbloquear a visão para alcançar o 1º milhão. Umas coisas doidas que aparecem, né? E tem gente que fica nos negócios desse. Como alcançar o 1º milhão? Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado da sua mente?
Existem coisas, irmãos, que ninguém pode fazer por você. Por mais que a pessoa tente ajudar, é você que precisa fazer. Não tem como terceirizar. Tem atitude, assume a sua responsabilidade de salvo em Cristo e tem uma vida no Espírito, orando, tendo culto doméstico, reunindo a família para ler a palavra. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não consegue enxergar que está mal e precisa de cuidados. Sabe? Porque o orgulho nos impede de cuidar de si mesmo e dos outros, pois nos faz sentir superiores às pessoas. Eu não preciso ter um momento, na minha casa de um devocional. Eu não preciso de um momento familiar. Então as pessoas acabam sendo orgulhosas por conta disso. Então cuide da sua saúde espiritual, emocional e física. Lembre-se de que para ajudar os outros você precisa estar bem. Você precisa ter um equilíbrio consigo e também com Deus. Mude os seus hábitos. Se preciso, corte o açúcar. Se preciso, corte o hambúrguer. Se preciso, corte a internet. Corte as redes sociais. Corte tudo aquilo que te faz pecar. Tudo aquilo que te leva para longe do Evangelho. Tudo aquilo que te leva para longe de Cristo. Tudo aquilo que te leva para longe do cuidado mútuo. Tudo aquilo que te leva para longe da edificação da igreja local. Partimos então para o nosso terceiro e último ponto. Terceiro cuidado fundamental de uma vida no Espírito em quem somos chamados para ser, cuidar do que Deus nos confiou. Então, cuidar do próximo, uns aos outros, cuidar de si mesmo, você precisa estar bem. Cuidar do que Deus nos confiou. Versículo 6, 7, 8, 9 e o 10. Vamos ler? Acho que dá tempo. Diz assim: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Paulo então continua a sua exortação e fala sobre o cuidado dos recursos e oportunidades que Deus nos confiou. Ou seja, todo salvo em Cristo tem suas responsabilidades, como os seus talentos, seus bens, o seu tempo. E precisamos cultivá-los em amor, promovendo então o intuito da glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por isso é necessário uma vida então de santidade, contribuindo com a eficácia da obra de Cristo, ajudando os necessitados, semeando e cultivando um caráter que glorifique a Deus. O mesmo quando aparece aqui no versículo 8 e o versículo 9. Pode parecer que, por mais que você se esforce, para semear, por mais que você se esforce, o texto nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Por mais que você perceba que você está lutando, que você está tentando, e os seus esforços não estão sendo valorizados, persista, continua, não desista, continua fazendo bem. Deus nos encoraja a não desanimar. A colheita virá no tempo certo, virá no tempo adequado. Então, irmãos, a vida pessoal interfere diretamente na vida relacional também. Portanto, quando você cuida ali do que Deus confiou, como nós vimos, e quando você cuida do que Deus confiou, como nós estamos vendo, agora, que é os dons, os talentos, os seus bens, o seu tempo,
semeando todos os dias em seu particular, com orações, com leituras, com piedade e santidade, estará contribuindo diretamente para a saúde local da igreja. Porque se no seu lar você tem o seu devocional, se no seu lar você está cuidando do que Deus confiou, isso vai refletir no coletivo. Quando deixamos de pecar, estamos abençoando outras pessoas. Ao contrário, também é válido. Quando você e eu pecamos, traz um impacto também negativo para outras pessoas. Portanto, o que você tem plantado em sua vida pessoal, se você está plantando maçã, você não vai colher pimenta. Você vai colher maçã. Ou seja, você plantar na carne, não espere colher santidade. Então, irmãos, semeie com diligência, não gaste o seu tempo com redes sociais, filmes e séries. Tenham hábitos de ler bom livro, ouvir boas músicas, escolher pessoas certas para você andar, para você conversar. Tudo aquilo que você considera que está plantando são para a carne ou é para o espírito? É para a edificação da igreja ou para a sua glória? Cuidar, irmãos, é um privilégio e uma bênção. Mas ao mesmo tempo que é um privilégio e é uma bênção, dá muito trabalho. O Mateus, nós temos o Mateus e o Luca, né? E a gente fala para o Mateus: "Vem, Mateus, vem ajudar a trocar o Luca." Ele: "Ah, não. Dá trabalho." "Vem, Mateus, vem trocar a fralda. Fez cocô." Não. Dá trabalho, mas isso é família. Isso é um cuidado. O cuidado de família é realmente de colocar a mão, sujar a mão se for preciso, mas ver o irmão bem, cuidar das pessoas. Então é um privilégio, é uma bênção, mas dá trabalho. Mas não olhe para o trabalho, olhe para o resultado final, que é a glória de Deus. Porém, irmãos, por mais que dê trabalho, somos chamados para isso, a entregar a nossa vida no cuidado uns aos outros. Pouco a pouco, fazendo bem aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, com a igreja local, juntamente porque somos uma família. Se for preciso trocar a fralda, nós temos que levantar a mão e falar: "Eis-me aqui." Se for preciso ir lá no asilo ou em qualquer outro lugar cuidar. Eu tive a minha avó doente por um bom tempo. E eu era pequenininho, eu era um pouco maior do que o Mateus. Eu me lembro da minha família indo lá cuidar da minha avó, tratar das feridas, que ela teve um câncer no rosto. Tratar da ferida, dar banho e cuidado. E eu pequeno via tudo isso. Esse é o cuidado. Esse é o cuidado da igreja. Então também não se sinta: "Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda." Mais cedo ou mais tarde, pode acontecer de precisar de ajuda. E a igreja local deve estar preparada para isso. Então, não tenha atitudes egoístas visando somente o seu bem-estar, mas lembre-se, cada ato seu nessa terra ajudará alguém positivamente ou negativamente. Portanto, mate o seu eu, mate o seu ego, fazendo coisas que glorifiquem e exaltem ao Senhor. 1 João 3, do 16 ao 18 nos diz: "Nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade." De fato e de verdade. Amor verdadeiro resulta em ação verdadeira. E aqui está a beleza da igreja. Quando realmente nós agimos e não ficamos somente nas palavras. Então, para concluir, cuidar é uma expressão prática do amor de Cristo. Nós vimos isso em Gálatas, do 6 ao 10. Somos chamados a cuidar um dos outros, a cuidar de nós mesmos.
e cuidar do que Deus colocou em nossas mãos. Este cuidado é mais do que uma responsabilidade. É um privilégio sermos instrumentos, melhor dizendo, de Deus na vida de outras pessoas. Nosso amor pelos cristãos, pelos irmãos, é o principal teste do nosso amor por Deus. Amém?